O que leva alguém a entregar sua alma dia após dia ao mesmo veneno? O que silencia a consciência a ponto de fazer da destruição um ritual sagrado? Talvez nunca tenhamos feito a pergunta certa. Porque ninguém acorda certo dia e escolhe o vício como escolhe uma roupa ou um sabor de sorvete. O vício não é uma escolha. É uma convocação. Um grito mudo nascido de uma dor que não encontrou abrigo, nem na linguagem, nem no afeto, nem na memória consciente. O viciado não é um ser corrompido. É um ser partido. Uma alma em frangalhos, presa entre aquilo que sente e aquilo que nunca conseguiu nomear. Ele busca alívio, não prazer. Busca silêncio, não euforia. Busca parar de sentir, porque sentir se tornou insuportável. Por trás da seringa, da garrafa, da tela, da compulsão, há uma criança. Uma criança que um dia chorou demais e não foi ouvida. Que engoliu o grito, o medo, a humilhação. Que aprendeu que sentir era perigoso. Que amar era arriscado. Que existir era vergonhoso. Essa criança cresceu. Mas a dor ficou. E quando a dor não encontra palavras, ela encontra caminhos escuros para sobreviver. O vício é a sombra que se tornou carne. É a tentativa desesperada de apagar aquilo que não se pode apagar. E quanto mais se tenta fugir, mais se afunda. Quanto mais se anestesia, mais se sente. Quanto mais se busca o alívio, mais se desperta o tormento. Por isso a pergunta certa nunca foi, por que ele usa? A pergunta é o que ele precisou enterrar tão fundo, que só a dor extrema é capaz de tocar. Porque todo viciado é, antes de tudo, um sobrevivente. Alguém que tentou seguir em frente com um coração em ruínas. Alguém que no fundo só queria ser salvo de si mesmo. Mas ninguém o ensinou que a salvação não vem de fora. Vem do encontro, do mergulho, do abismo olhado de frente. E é por isso que estamos aqui, para descer junto, para escutar o que foi silenciado, para olhar para o monstro e descobrir que ele tem o rosto da nossa própria dor não reconhecida. Não é o vício que prende, é o que ele tenta calar. Dentro da mente de um viciado há uma guerra que nunca cessa. É uma batalha silenciosa entre aquilo que se deseja esquecer e aquilo que insiste em retornar. A memória fragmentada, o abandono precoce, a vergonha nunca nomeada. O corpo pode estar aqui, mas a alma ainda está lá, congelada no instante em que tudo se partiu. O vício, nesse teatro sombrio, não é o vilão. É o palco. É onde o trauma dança com a compulsão, onde a ausência de sentido se traveste de urgência química. É onde o passado não resolvido se transforma em presente insuportável. Para quem vê de fora, parece simples, é só parar. Mas como parar de correr, se o que vem atrás é mais assustador do que qualquer droga? Como largar a anestesia, se viver consciente significa sentir cada ferida ainda aberta? O viciado não teme a abstinência. Teme o encontro. O encontro com o que está atrás da porta que ele nunca ousou abrir, sua própria história. Sua culpa. Sua raiva. Seu vazio. A dor de não ter sido visto. A culpa por ter sobrevivido. O ódio por não ter morrido. A mente de um viciado é um labirinto. E como ensinava Jung, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida. E você o chamará de destino. Ele não sabe ainda. Mas o vício não é o fim. É um símbolo. Um símbolo de algo que clama por transformação. De uma parte da psique que, sufocada por décadas, agora exige escuta. Não se trata apenas de parar de usar, mas de iniciar a travessia. De olhar no espelho e ver, pela primeira vez, o exato ponto em que tudo começou a doer. Essa é a travessia que faremos juntos. Se essa jornada já ressoou em você de alguma forma, se algo dentro de ti começou a se mover, permaneça. E se sentir o chamado para mergulhar ainda mais fundo, inscreva-se. Não por mim, mas por você. Porque há algo nesta dor que quer ser ouvido. E só quem escuta pode começar a se curar. Na superfície tudo parece controlado. Há um nome, uma profissão, uma rotina. Sorrisos são exibidos como troféus e respostas automáticas são repetidas como orações. Mas por trás do verniz da normalidade, há uma alma exausta, sustentando uma fachada que está sempre à beira do colapso.
Carl Jung chamou essa fachada de persona, a máscara que usamos para sobreviver ao convívio social, para sermos aceitos, amados, tolerados. Mas para o viciado, a persona não é apenas um papel. É um escudo, uma trincheira, uma armadura cuidadosamente construída para esconder o que ele acredita que ninguém suportaria ver. Ele aprendeu cedo que mostrar vulnerabilidade era perigoso. Chorar era fraqueza. Pedir era humilhação. Sentir era um risco que ele não podia correr. Então ele criou um personagem. O engraçado. O forte. O confiável. O produtivo. O que está bem sempre bem. Mas cada sorriso esconde um grito. Cada conversa casual encobre um terremoto interno. A persona, que deveria ser ponte, se tornou prisão. E quanto mais ele representa, mais se perde de si mesmo. No espelho, já não reconhece o rosto. Vive para corresponder, agradar, controlar. E quando a máscara escorrega, nem ele sabe quem é, ou quem foi. É nesse espaço entre o que se mostra e o que se esconde que o vício encontra terreno fértil. Porque o vício oferece aquilo que a persona não pode, alívio imediato. Com a substância, a performance pode cessar. Por alguns instantes, ele não precisa fingir ser nada. Não precisa ser filho, esposo, profissional, amigo. Pode ser apenas dor. E ainda assim, existir. Mas esse alívio é caro. Porque cada vez que ele mergulha, volta um pouco mais vazio. Mais distante de si. Mais enredado na mentira que ele mesmo criou para sobreviver. A sociedade, por sua vez, colabora com esse teatro. Ela aplaude a persona. Recompensa a eficiência. Ignora o sofrimento. Ela não quer ver o que há por trás, porque ver o viciado como humano seria ver que todos carregamos vícios, só que nem todos são visíveis. E assim, a máscara segue colada ao rosto, tão colada que começa a sufocar. E ele mesmo cercado de pessoas, se sente absolutamente só. A persona não é o problema. Ela é necessária. É um modo de transitar no mundo. Mas quando esquecemos que ela é apenas um papel, nos tornamos reféns do próprio teatro. E a dor de manter essa atuação constante é insustentável. Por isso o vício não é uma falha de caráter. É uma tentativa desesperada de rasgar a máscara, ainda que por vias tortas. De dizer, olhem para mim. Eu não sou o que pareço. Estou sangrando por dentro. Mas ninguém ouve. Ninguém vê. E então ele usa de novo. Porque a dor de ser invisível é maior do que a culpa de se destruir. Todo vício é um pacto silencioso com a sombra. A sombra, este termo tão mal compreendido, não é o mal em si, mas o inconsciente rejeitado. É tudo aquilo que a consciência não quis, não pôde ou não suportou incluir em sua narrativa de eu. É a raiva contida, o desejo negado, a tristeza escondida, o trauma silenciado, o grito abafado. A sombra é o que somos, quando ninguém nos vê. É o que pensamos e sentimos, mas nunca ousamos dizer. E no viciado, a sombra não apenas espreita, ela governa. Porque tudo aquilo que não é integrado, se vinga. Tudo que é reprimido, se manifesta em formas distorcidas, compulsões, obsessões, fugas. Ele não percebe, mas cada recaída é uma dança com a sombra. Cada vez que cede ao impulso, é como se dissesse, eu não sei lidar com o que está aqui dentro. Me ajude a esquecer. Mas a sombra não pode ser esquecida. Ela só pode ser iluminada. E iluminar não é destruir, é reconhecer. É ter coragem de olhar para dentro e admitir, sim, eu sou isso também. Sou a raiva, sou o ciúme, a inveja, a impotência. Sou o desejo de sumir. Sou a criança que queria colo e nunca teve. Sou o adulto que não sabe viver sem anestesia. Enquanto a sombra for negada, o vício seguirá como mediador entre o ego e o inconsciente. Uma ponte torta. Um remédio que envenena. Jung dizia, não se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. O caminho não está em se tornar melhor, mas em se tornar inteiro. E isso só acontece quando o viciado para de fugir e começa a escutar. Porque a sombra tem algo a dizer. Ela guarda a história esquecida. Ela sabe onde está a dor original. Ela aponta o início da queda. E, paradoxalmente,
o início da cura. Mas para ouvi-la, é preciso coragem. Coragem de não mais se identificar com a máscara, nem se fundir ao vício. Coragem de habitar o vazio e permanecer ali até que algo verdadeiro emerja. Esse encontro não acontece de uma vez. É um processo, uma série de mortes e renascimentos. E dói, dói como parto. Mas é o único caminho que leva de volta a alma. Porque a sombra, quando integrada, deixa de ferir e começa a guiar. Ela deixa de ser inimiga e se torna aliada. Deixa de ser o motivo da fuga e passa a ser o portal da reintegração. E o vício perde sua função. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, deixe um pequeno gesto de presença curta. Às vezes, um simples sim, eu vi já começa a dissolver o silêncio. Há um ponto onde a queda já não é mais percebida como queda. É apenas o novo normal. O viciado caminha pelas ruínas como quem caminha por casa conhecida. Já não há mais choque, nem vergonha. Apenas cansaço. O fundo do poço não é um lugar físico. É um estado da alma. É quando a última justificativa se desfaz. Quando o espelho já não oferece nenhuma versão tolerável de si. Quando a mentira contada aos outros já não engana nem mesmo o próprio corpo. É ali que o tempo se curva. Dias e noites se embaralham. Passado e presente se fundem. E tudo gira em torno de uma única coisa, a próxima dose. O próximo gole. O próximo escape. Porque a realidade se tornou insuportável. E o real, um campo minado de lembranças. Nesse ponto, os afetos murcham. Amigos se afastam. A família cansa. O trabalho já não é viável. O sono é fragmentado. A fome é esquecida. A vida, reduzida a um sistema de sobrevivência minimalista e trágico. Mas há algo ainda mais devastador do que a degradação física ou social. É a sensação de abandono de si. É quando o sujeito olha nos próprios olhos e não vê ninguém ali. A desconexão mais profunda não é com o outro. É com o próprio centro. Esse é o fundo do poço. Não o que os outros veem, mas o que ele sente. O vácuo, o buraco negro, a certeza íntima e silenciosa de que não há mais retorno. E paradoxalmente, é nesse ponto que a psique começa a sussurrar algo novo. Fraco, quase inaudível, mas real. Um lamento antigo. Uma memória esquecida. Um desejo de ser encontrado. O fundo do poço, para Jung, é o portal. É a morte simbólica necessária. É quando o ego, quebrado e exaurido, já não consegue mais sustentar sua narrativa fragmentada. É quando ele se rende. E nessa rendição, tão dolorosa quanto essencial, há uma brecha, uma rachadura mínima por onde a luz pode começar a entrar. Mas não se trata de esperança fácil. Trata-se de reconhecimento. De dizer, cheguei no limite. Não sei mais. E esse não saber é sagrado. Porque todo verdadeiro renascimento começa quando não se sabe mais como continuar. Ali no chão, sem honra, sem plano, sem controle. Ali onde a persona morreu, onde a sombra já fez seu estrago, onde o vício já não oferece refúgio. É ali que algo pode nascer. E o que nasce não vem do ego, vem do self, a totalidade interior que espera pacientemente que o eu se desfaça, para então agir. Mas isso é matéria da próxima travessia. Quando tudo se despedaça, algo silencioso se ergue dos escombros. Não é um grito, nem uma revelação gloriosa. É quase imperceptível. Um sopro, uma intuição vinda de um lugar que o viciado havia esquecido existir. É o chamado. Não um chamado externo, como uma voz celestial, mas um chamado interno, surgido do colapso. É o self, núcleo do ser, começando a se mover, não porque o ego quer, mas porque o ego ruiu. O chamado à transformação não chega quando se está pronto. Chega quando se está nu, desarmado, esfacelado. E esse chamado não promete glória, promete confronto. Porque transformar-se exige morrer para tudo o que antes parecia essencial. Transformar-se é aceitar que a vida construída até ali não sustentava a alma. É encarar, sem máscaras, o que se tornou. E mais aceitar que há algo em si que precisa ser destruído para que algo mais verdadeiro possa nascer. É o momento em que a pergunta muda. Deixa de ser como saio disso. E passa a ser, quem sou eu,
Sem isso, essa pergunta não tem resposta imediata. Ela abre um vácuo, mas é um vácuo fértil. Nesse estágio, o viciado começa a perceber, talvez pela primeira vez, que o vício não era o inimigo. Era o espelho. Era o disfarce da dor mais profunda. Era o caminho invertido para um reencontro com o que havia sido perdido. E o que havia sido perdido? A própria alma. A essência. A espontaneidade. A capacidade de amar, de confiar, de se entregar ao mistério da vida. O chamado à transformação não é feito com promessas. Ele se dá através de símbolos, sonhos que retornam, sincronicidades estranhas, memórias da infância que voltam com força inesperada, encontros com pessoas que espelham algo essencial. Tudo começa a conspirar para um único movimento, o retorno ao centro. Mas o retorno exige atravessar o caos. Não há ponte mágica. Há dor, confusão, recaídas. Há dias em que tudo parece piorar. E ainda assim, algo pulsa. Algo insiste. Esse algo é o self, o princípio organizador da psique, começando a reconstituir a vida a partir de dentro. Não mais baseada no controle, na performance ou no prazer imediato. Mas na verdade, na inteireza, no sagrado que existe até mesmo no mais quebrado dos seres. O viciado começa a ouvir essa música interior. Às vezes com raiva, às vezes com medo, mas já não consegue mais fingir que não escuta. A transformação se tornou inevitável. Não porque foi escolhida, mas porque a alternativa seria a morte espiritual. E há algo em nós que quer viver, mesmo depois de tudo. Algo que quer voltar a sentir, sem se destruir. Algo que ainda acredita que a vida pode ser real, sem precisar do entorpecimento. Esse algo será a nossa bússola. E é com ele que caminharemos agora. Depois da chamada, não vem o milagre. Vem o deserto. A mente ainda tenta negociar com o velho mundo. Busca atalhos, receitas, garantias, mas não há mais estrada pavimentada. A jornada agora é feita de areia e silêncio. É a travessia sem mapa, o exílio necessário entre quem se foi e quem ainda não chegou. Jung sabia: o processo de individuação, o retorno ao self autêntico, exige solidão. Não o isolamento social, mas a solidão arquetípica, o vazio entre o colapso da persona e o nascimento do eu profundo. Nesse vazio o adicto caminha, às vezes em círculos, às vezes com raiva, quase sempre com medo, porque sem a substância, tudo retorna. A ansiedade latente, as memórias suprimidas, a dor que estava soterrada sob camadas de anestesia. Agora, sem o véu do vício, ele vê e sente. E isso, a princípio, é insuportável. É como caminhar nu sob o sol escaldante da própria verdade. A tentação de voltar é constante. A mente grita: isso não é progresso, é tortura. Mas algo mais profundo sabe: é necessário atravessar. Não há renascimento sem travessia. Não há alma sem deserto. O deserto é o lugar onde os deuses silenciam, e só resta a escuta interna. É o espaço onde o ego tenta, desesperadamente, recuperar o controle, mas fracassa. Onde as certezas se desintegram, e no lugar delas nasce uma humildade radical. É aqui que o adicto começa a perceber que o dolor não era ele inimigo, era maestra. Que o sofrimento, quando olhado de frente, revela instruções ocultas, e que dentro da dor há algo que se move, não para destruí-lo, mas para transformá-lo. Ele começa a escrever, a sonhar com mais clareza, a lembrar de quem foi antes do vício, a chorar de um jeito novo, não mais por desespero, mas por limpeza. É um choro sem palavras que lava os séculos de esquecimento. Mas mesmo nesses lampejos, o deserto exige. Ele cobra persistência, entrega, presença. Não há prêmio imediato. A única recompensa é o próprio caminhar. É também aqui que surgem os símbolos, uma música que ressoa, um livro que parece falar diretamente à alma, um estranho que diz a frase exata. Sincronicidades que não podem mais ser ignoradas. É o inconsciente colaborando, sinalizando: você está no caminho. A travessia do deserto é longa, e ninguém sai dela o mesmo, porque é no deserto que o ego aprende a servir, e o self começa a liderar. É aqui que o adicto começa a lembrar:
ou descobrir quem ele realmente é, não o dependente, não o perdido, não o erro, sino é o ser que sobreviveu, que escolheu continuar, que incluso destroçado aceptou mirar-se a si mesmo. E isso é um acto de profunda valentia. Se esta travessia resonou em ti, compartilhe sua visão. Às vezes um simples comentário pode ser o fio que une duas solidões. Nenhuma cura é completa sem retorno. Depois do deserto, não se volta ao ponto de origem, volta-se a uma origem esquecida. O adicto começa a revisitar memórias não mais como feridas abertas, mas como portais, não para reviver a dor, mas para compreendê-la, reintegrá-la, finalmente acolhê-la. A reconciliação com o passado não é perdão fácil, nem esquecimento conveniente. É ver com olhos limpos o que de fato aconteceu. É deixar que a criança interior, até então acorrentada nas sombras, finalmente fale. E ela fala. Fala dos silêncios que a engoliram, dos olhares que faltaram, dos afetos condicionais, da culpa que não era sua, mas que ela carregou como sentença. A reconciliação começa quando o adulto de agora se inclina sobre essa criança e diz: eu vejo você, eu escuto você, eu acredito em você. Essa escuta é revolucionária. Porque onde antes só havia adicção, agora há vínculo. Onde havia compulsão, agora há compaixão. Mas este processo não é linear. A memória não vem em ordem. Vem em destelos, olores, vozes, sensações. E cada fragmento é uma chave, não para o retorno ao trauma, mas para a sua transmutação. O adicto começa a compreender que não era ele o equivocado, que o dolor não era señal de debilidade, sino de sensibilidade extrema, e que aquilo que passou a vida tentando apagar é exatamente o que agora lhe ensina a viver. A reconciliação exige tempo, exige coragem para não odiar a quem falhou, mas também exige justiça interna, nomear o que foi injusto, sem distorção, sem negação. Há pais que não puderam amar, ambientes que lhe ensinaram que sentir estava mal, sociedades que glorificaram o desempenho e mataram o afeto. Reconciliar-se com o passado não é fazer as pazes com o que foi, é fazer as pazes com quem se converteu à causa de lo que foi. E então, pouco a pouco, surgem os contornos de uma identidade mais profunda. E há no mais a identidade construída sobre o dolor, nem a queja sustentada pelo vício, sino uma identidade que se ancla na verdade de lo vivido. O passado não se apaga, se transforma em sabedoria. As cicatrizes não se quitam, se convertem em inscrições sagradas no corpo da alma, porque tudo o que doeu, também ensinou. Tudo o que foi sombra, agora pode ser raiz. A reconciliação, nesta etapa, é silêncio. É poder olhar uma antiga fotografia sem se romper por dentro. É poder dizer o próprio nome em voz alta, sem culpa. É habitar a própria história, com dignidade, ainda que haja dor. É saber eu sou tudo isso, e sigo. O renascimento não ocorre com fanfarra. Chega como uma brisa depois da tempestade, como uma semente que germina na escuridão, longe dos olhos, longe da pressa. É um evento interno, silencioso, quase imperceptível, e ainda assim irrevogável. Depois da imersão no inferno, da travessia do deserto e da reconciliação com o passado, algo começa a reorganizar-se por dentro. Já não se trata de voltar à velha vida, mas do surgimento de uma nova forma de estar no mundo. Mais que abstinência, é presença. Mais que sobrevivência, é nascimento. O adicto, que agora já não se reconhece com esse nome, desperta para um novo estado de consciência. E nele, percebe que jamais foi só a dor. Que por trás de cada fuga havia também um clamor pela integridade. E que agora, pela primeira vez, é capaz de habitar o que sente, sem se perder. O renascimento não está isento de dor. Carrega o peso de tudo o que foi deixado para trás. Carrega a solidão do que não volta, e a responsabilidade do que agora nasce. Mas também a leveza. Uma leveza que não vem da ausência de problemas, mas da presença de sentido. Este novo ser que emerge ainda é feito de cicatrizes. Mas agora sabe que elas não o diminuem. São marcas da travessia. São provas de que, mesmo quebrado, foi capaz de continuar. E não só continuar, mas transformar.
Jung nos ensina que a individuação é o processo pelo qual nos tornamos aquilo que sempre fomos, mas esquecemos. Esse renascimento é isso, um reencontro com o essencial, com o que esteve desde o princípio, antes da dor, antes da máscara, antes do vício. O mundo não muda. As circunstâncias podem ser as mesmas. Mas quem olha agora, olha com outros olhos. Já não se busca a aprovação. Já não se deseja fugir. Agora há sede de presença, de integridade, do que é real. As relações mudam. O silêncio deixa de ser uma ameaça e se converte em refúgio. O corpo, anti-instrumento de autossabotagem, se converte em templo. E o tempo, antes inimigo, se converte em aliado. Esse renascimento não é um ponto final. É um ponto de partida. Mas agora, já não há pressa. O adicto, agora a alma desperta, aprendeu a confiar no ritmo interno. Aprendeu que cada queda leva em si a semente de um voo. E que a luz que hoje o guia, nasceu precisamente da escuridão que um dia o dominou. A gratidão. Não pela dor, mas pela transformação que a tornou possível. A humildade. Não a que se inclina por submissão, mas a que reconhece o mistério da própria existência. E há um novo silêncio, já não de negação, mas de reverência. Renascido, ele segue. Completo, ferido, mas luminoso. Solitário, mas nunca mais sozinho por dentro. Porque agora, carrega a si mesmo. E nesse gesto, reencontra tudo o que havia perdido. A jornada não termina com o renascimento. Termina e recomeça. Porque quem renasce não volta ao mundo como era. Volta como oferenda. Agora, já não há necessidade de fingir. A máscara caiu, e em seu lugar, a pele viva, a presença. Há feridas abertas que, em lugar de esconder, se transformam em fonte de empatia. O adicto de ontem agora caminha como aquele que desceu aos seus próprios infernos e regressou com fogo nas mãos. Não o fogo da destruição, mas o fogo da consciência, do amor lúcido, da compaixão madura. Ele não prega. Não se coloca por cima. Ele escuta, porque sabe que a dor que um dia tentou calar é a mesma que habita em tantos outros. E ao escutar, sana. Ao acolher, transforma. Ao existir, ilumina. A jornada interior se converte em serviço. Não como sacrifício, mas como extensão natural do ser completo. O trauma, agora simbolizado e reintegrado, deixa de ser prisão e se converte em ponte. Ponte entre mundos. Entre pessoas, entre o humano e o divino. Ele sabe que a sombra pode voltar. Sabe que o deserto pode chamá-lo de novo. Mas agora, ele tem ferramentas. Tem memória do caminho. Tem raiz em si mesmo. Essa é a verdadeira liberdade, não a ausência de queda, mas a presença de consciência em cada passo. A capacidade de cair sem se perder. De se equivocar sem se odiar. De viver sem fugir. E é por isso que a jornada continua. Porque cada dia agora é uma nova imersão. Já não para se esconder, mas para se revelar. Para viver com o coração exposto, embora, às vezes, sangre. Porque esse é o preço e o presente de ser completo. A alma desperta volta ao mundo como testemunha, de que é possível romper e refazer-se. De que é possível tocar o fundo e renascer. De que a adicção não foi o fim, mas o portal. O início de algo maior, mais verdadeiro, mais profundo. E se esta jornada te encontrou, em algum ponto do caminho, se sentiu que algo aqui falou a sua dor, ou a sua esperança silenciosa, te convido, inscreva-se para continuar esta travessia conosco. Há mais histórias a contar, mais sombras a iluminar, mais almas a reencontrar. Demo gostei, se sentiu que isto te tocou. Comente, se quiser compartilhar sua visão, sua dor ou seu silêncio. Cada gesto seu aqui é parte da cura. Porque no final, ninguém se cura sozinho. Mas cada um que desperta, acende o caminho para o outro. E talvez, só talvez, seja assim que o mundo muda. De dentro para fora, de um coração aberto, para o próximo.